Se liga, moral. Para você compreender lançamento oblíquo, você primeiro precisa entender que o movimento de um corpo pode ocorrer em dois eixos. Então, para você entender isso, eu vou fazer algumas perguntas de cara. Se eu pegar esse corpo e eu movimentar com ele assim, presta minha atenção, viu? Já! Eu posso fazer uma pergunta para você. Ele tá andando para a direita ou para a esquerda? Não dos dois, né? Não dos dois, né? Não dos dois, né? Ele tá subindo ou descendo? Essa vai dizer subindo. Então este corpo tem um movimento vertical. Pode ser subindo? Pode ser descendo, é vertical. Se ele tivesse assim, tu não ia dizer que o movimento era horizontal, não? Mas me diga uma coisa, se ele tivesse assim, ó, minha pergunta, ele tá subindo ou descendo? Ele não tá subindo, não? Mas ele também não tá andando para cá, não? Então, peraí. Se ele andar assim, ele tá só no eixo. Se ele andar assim, ele tá só no eixo. Mas se ele andar assim, ele tá em dois eixos. Os movimentos nos eixos são independentes. Meu amigo, se você entender isso, lançamento oblíquo é de graça. Vou lhe mostrar. Imagine, desprezando a resistência do ar, tendo uma gravidade constante, que eu pegue um corpo e eu lance o corpo obliquamente. Se eu lançar um corpo obliquamente, você concorda que o movimento dele vai ser um movimento parabólico? Meu amigo, se o movimento é parabólico, a minha pergunta, quando ele fizer um movimento parabólico no eixo Y, tu não concorda que fazer isso, é? Só Y é subir e descer, não? Então quando o cara faz isso, ele faz isso, ó, já, ele sobe e desce. Mas tu não concorda que nesse movimento aqui também tem um movimento pra lá, no eixo X? Não, olha, já, olha o laranjinho, olha, já. Bicho, quando o cara faz esse movimento, que a gente chama de lançamento oblíquo, ele tem um movimento na vertical, que ele sobe e desce, e ele tem um movimento na horizontal. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Verticalmente falando, tem alguma aceleração? Qual é a aceleração da vertical? A gravidade. E tem mais, ela é constante pra gente. Se existe no eixo Y uma aceleração constante, o movimento é MU ou MUV? É um MUV. E no eixo X, tem alguma aceleração? Não, né? Se não tem aceleração e ele tem movimento, a velocidade tem módulo constante aqui. Quer dizer que aqui é um movimento uniforme. Então presta atenção. Quando o corpo é lançado, o corpo tem uma velocidade inicial e ele tem duas componentes. Eu vou chamar essa velocidade aqui inicial X, porque eu estou chamando isso de eixo X, e eu vou chamar essa velocidade inicial aqui Y. Presta atenção. Esta Y, ela vai subir e descer. E tem aceleração. Então, este movimento aqui, ele é o movimento uniformemente variado. Tu conhece a equação dos espaços? Tu conhece a equação das velocidades? Tu conhece Torricelli? Perceberam que o Torricelli é o meu italiano, né? Tu conhece a equação da velocidade média? Com essas quatro equações, você olha para o eixo Y. E aí você vai resolver tudo no eixo Y com ela. E o eixo X? Oxe, é muito mais fácil. Porque o eixo X não tem aceleração. E se ele não tem aceleração, o eixo X é um movimento de que tipo? Uniforme. S igual a S0 mais VT, não é a equação que tu conhece, não? A velocidade é constante, a aceleração é nula no eixo X. Cuidado com a pergunta que eu vou fazer agora. Tem exercício que é maldoso, viu? Ele faz assim. Qual é a velocidade da partícula no ponto mais alto da trajetória? Aí tem uns meninos que ficaram assim, 0. Porque o infeliz tá lembrando do movimento vertical. Aí ele decorou que quando chega no ponto mais alto, ele para e desce. Meu irmão, o movimento é oblíquo, brother. Se ele é oblíquo, ele está se movimentando em quantos eixos? Em dois. No Y e no X. Quando ele chega
entra no ponto mais alto, é 0 no eixo Y. Mas no eixo X não pode ser, porque você disse que era um MU. E se é um MU, o valor é constante. Então lá em cima, a velocidade Y vale 0. Mas a velocidade X não vale não. É esse vetorzinho que eu representei aqui. Lançamento oblíquo, então, é você entender um MU e um MV. Professor, e o lançamento horizontal? Basta. Olha pra cá. Olha aqui. Eu jogo o cabo na horizontal. Se eu jogo ele na horizontal, ele já tem velocidade horizontal. Mas se eu jogo na horizontal, a velocidade do eixo Y vale 0. Então, isso daqui pra cá, é um lançamento horizontal. E se for a parábola completa, é um lançamento oblíquo. Beleza? Valeu, moral!